Pois bem, galera, quando muitas pessoas assistem Beyblade Metal Fight, no caso incluindo a Saga Metal Fusion, a Saga Metal Masters e a Saga Metal Fury, tem alguns detalhes ali que a comunidade deixa passar despercebido. Mas um dos detalhes que incomoda muita gente, só que eu não vejo tantas pessoas falarem assim, é a questão da rotação para a esquerda do Gravity Destroyer. Mas por que isso incomoda tantas pessoas? Por que isso é uma coisa que não faz sentido? Se você ficou curioso, vem comigo assistir o vídeo completo que hoje você vai entender isso. Fala galera, beleza? Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Essa questão da rotação para a esquerda no Destroyer de fato não faz muito sentido. Até mesmo se a gente for parar para analisar os 3 Beyblades durante toda a obra que tiveram a rotação para a esquerda, o Gravity Destroyer é o único Bey de defesa que tem esse tipo de modo. Mas por que em específico, o Gravity Destroyer ele é o Bey que menos fez sentido? Pra gente poder analisar, vamos ter que pegar uma informaçãozinha que eu falei lá no vídeo do Hyuga. A rotação para a esquerda ela é uma rotação para um modo ofensivo, já que a rotação no sentido inverso, que intercepta o giro do Bey girando para a direita, acaba tendo uma força de impacto e um ataque muito alto. Consequentemente, todos os Beyblades que tiveram a rotação para a esquerda foram Beyblades do tipo ataque. E curiosamente, Beyblades extremamente poderosos. Lightning L Drago, Mitchell L Drago, L Drago Destructor, Very Ares DD e bem, dá pra poder colocar na lista o Gravity Destroyer, editor? Mas brincadeiras à parte, galera, vamos tentar entender o básico do Gravity Destroyer para vocês poderem entender o porquê que ele, de fato, não faz sentido algum de ter a rotação para a esquerda. O Very Ares, ele é um Beyblade que ele pode alterar entre o modo de defesa, resistência e ataque. Quando a gente vê a luta do Very Ares com o modo ofensivo com a rotação para a esquerda, a gente vê que, de fato, ele tinha o potencial de derrotar o Hyuga, mas por questão de roteiro ele perdeu. E o Hyuga, desde o Lightning L Drago, nós conseguimos ver ali que a construção dele é uma construção muito interessante. Logo no começo do anime, quando a gente tem aquele episódio de inserção do Hyuga lá na série, nós conseguimos ver que o L Drago, de fato, com aqueles dragões, consegue ter um dano muito alto no Pegasus do Jinka. Consequentemente, o Mitchell L Drago futuramente, ele consegue ali ter uma característica crucial, que é a questão da absorção pela borracha. E o L Drago Destructor dispensa apresentações, é um dos Beyblades mais fenomenais que tem. Só que eu ainda arrisco a dizer que o Mitchell L Drago tinha mais chance de poder do que o L Drago Destructor, mas isso aí fica para um outro vídeo. Então no quesito de análise, tanto o Very Ares quanto os L Dragos, eles tinham ali um ataque ofensivo muito alto. Mas isso quer dizer que a rotação para a esquerda não serve para um bem defensivo? Não é que não sirva, é que não faz sentido. É igual aquela questão: se você tem um Fiat Uno, que você anda com uma gasolina comum todo santo dia, por que do nada você vai decidir colocar uma pódio aditivada que o carro de competição utiliza? Por exemplo, vai colocar uma gasolina com metanol dentro ali do tanque do carro num motor original. Não faz sentido. E quando a gente analisa, o Gravity Destroyer é um Bey que ele tem um bom ataque, mas as peças dele em si não são peças para ataque, e sim majoritariamente de defesa. A ponto de desempenho WD que equipa o Gravity Destroyer significa Wide Defense, que digamos assim, é uma defesa expandida. O eixo de rotação AD-145 significa Armor Defense, ou seja, é um eixo de rotação que foca na defesa, que por sinal durante muito tempo foi um eixo de rotação que ficou classificado como eixo de rotação de defesa mais absurdo que existia. E dispensa apresentações da roda de fusão da Gravity junto com aquele anel de energia que formava um capacete, porque aquilo ali, meu amigo, aquilo ali era um conjunto de defesa perfeito. Então, baseado nisso, nós conseguimos entender que o Gravity Destroyer majoritariamente é um Bey de defesa. E fazendo essa análise, que a rotação para a esquerda ela trabalha muito melhor no ataque, o Gravity Destroyer pode ter um ataque muito alto, mas não é um ataque significativo. Então é um desperdício de canon, digamos assim, colocar a rotação para a esquerda no Beyblade defensivo, já que não faz sentido algum. O Beyblade que ele é de ataque, ele vai ter um ataque muito alto. O Beyblade que é de defesa, ele vai ter uma defesa muito alta. O Beyblade que ele é de equilíbrio, ele vai ter um equilíbrio muito alto. O Beyblade que é de resistência, ele vai ter uma resistência muito alta. Isso quer dizer que o Gravity Destroyer em si, ele não poderia ter algum tipo de habilidade específica, não a rotação para a esquerda. Porque um pouco mais depois que o Julian ele perde pro Jinka, nós vemos a batalha do Julian versus o Damian da Starbreaker. E a única coisa de diferente que a rotação para a esquerda dá no Gravity Destroyer é uma alteração das habilidades. Enquanto na rotação para a direita a gravidade bravia atinge uma única flecha apenas, na rotação para a esquerda são várias flechas que atinge, o que na minha humilde opinião não muda porra nenhuma. A gente tava esperando uma coisa muito melhor, tipo uma habilidade que só fosse possível usar com a rotação para a esquerda.
mas nem isso tiveram a capacidade de colocar nessa merda. Então, de modo geral, a gente vê ali que o Graft Destroyer, ele é um Beyblade muito forte, o Julian é um Blader extremamente habilidoso, só que não faria sentido o Graft Destroyer ter a rotação para a esquerda, porque tudo trabalha contra esse fator. Ah, André, mas deixa ele muito mais ofensivo e esse lado ofensivo ali ajuda. Beleza. Só que você já parou pra perceber que a roda de fusão da Gravity, ela é uma roda de fusão majoritariamente para defesa e não para ataque. Então, baseado nisso, de fato, o Graft Destroyer não precisaria ter essa carga de falar ele tem a rotação para a esquerda, porque vamos ser bem sinceros, a inserção também que esse episódio teve foi um episódio considerado morto, porque se você analisar, foi logo depois de toda aquela carga do Jinka construir a Gangan Galaxy, do Kyoya ter recusado, do Tsubasa descobrir o poder sombrio, do Jinka ter vencido o Dashan, a batalha ali contra o Wanhujong. Só que, velho, colocaram no episódio de inserção de um novo arco, digamos assim, numa equipe furreca, numa equipe sem brilho, numa equipe basicamente ali de Bladers secundários. Muita gente que gosta da equipe Chama do Deserto, me perdoe, mas era uma equipe genérica, uma equipe que não tinha brilho, uma equipe que não tinha importância, não tinha exploração, não tinha aprofundamento. Se pelo menos tivesse sido revelado que o Julian, ele teria essa habilidade lutando lá contra a equipe Wanhujong, aí sim faria muito mais sentido. Só que mesmo assim, a construção do giro para a esquerda do Destroyer foi uma coisa que foi muito mal feita e muito mal trabalhada. Então, de finalmente para você poder entender, não quer dizer que o Destroyer não poderia ter a rotação para esquerda. Não é que o Destroyer ele ficou, digamos assim, subjugativo e blá blá blá. É que de fato não faz sentido, porque tudo trabalha contra ele ter essa rotação para a esquerda. E outra, que também não faz o mínimo de alteração necessária, entendeu? Mas é aquela questão, muita gente gosta, muita gente não gosta. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, rapaziada, que toda opinião é interessante de escutar a comunidade também, porque são esses detalhes que a gente vai trazer aqui toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Então se você quer ver todos esses vídeos, galera, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like que você ajuda pra caramba a gente continuar publicando esses vídeos. São vídeos curtos, geralmente ali menos de 10 minutos, mas cara, são vídeos completos sobre coisas que a comunidade ainda não sabe. Meu nome é André e muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu, falou, fiquem bem e fui!